Então eu acho que o ponto é quanto mais você sai dessa tirania do lead, como líder você explora e desenvolve a sua equipe, seu grupo de corretores para buscar de forma criativa, de forma engajadora novos clientes, eu acho que isso muda completamente. Seguinte, a rotina do corretor como autônomo é a rotina dele. Então ele tem a liberdade de criar a rotina dele. Mas sem a rotina, chega no final do dia ele não fez nada. E aí no outro dia ele se perde e por aí vai. Então eu considero a rotina do trabalho do corretor conhecer imóvel, prospectar e atender. Então, é aquilo que eu falei de ouvir. Então, são esses 3 pilares que vai fazer com que ele tenha um sucesso profissional. Talvez seja o tal senso de propósito, né? Isso. Que é algo assim um pouco intangível, mas que existe. Qual que é o meu propósito? Por que eu faço isso? E eu falo com o pessoal que eu atendo que a gente precisa buscar evidências. E até evidências materiais mesmo, assim, como é que eu celebro, como é que eu comemoro, a comissão que eu ganhei, o que eu vou fazer com isso. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Virando a Chave, que prazer enorme. E hoje, gente, 2 feras do mercado imobiliário. Arlene Gomes, que é mestre em administração, MBA em marketing, especialista em novas tecnologias e hipermídia e fundadora da Imob Academy. Adriana Magalhães, que é sócia e diretora da Celular Net Imóveis, associada da ABMI em Belo Horizonte. E hoje o tema se chama Corretores de Alta Performance. Nada melhor do que essas 2 feras, e já vamos trazer também o empoderamento feminino no mercado imobiliário, que essas 2 tenho certeza que vão trazer. Eu já começo com a Arlene. Arlene, o que para você é um diferencial no corretor que tem altíssima performance no mercado imobiliário? Boa pergunta. Na minha visão, eu que atendo aí imobiliárias e suas equipes aí no Brasil todo, na minha visão tem 3 pilares para um corretor performar bem. Energia, que está muito ligada à rotina, comportamento, como é que ele encara a vida dele, que gera autoestima. Ciência, ou seja, a venda é uma ciência de números, de dados, né? E confiança. Então, as pessoas, eu percebo, né, que as equipes, os corretores que têm alta performance, eles têm um mix desses 3 pilares. É impressionante nessa minha rodada aí pelo Brasil afora, como a gente vê pessoas que têm uma delas e não tem as outras 2 e acaba falhando, ou tem 2 e no final não tem confiança para fechar a venda e acaba perdendo o cliente na mesa ou numa negociação específica, né? Perfeito. E pode ser desenvolvido, né? Isso tudo é treino. Isso tudo é treino, né? Adriana, como é que isso é? Você concorda? Tem alguma coisa mais que você acha que falta nessa equação da Arlene? Eu achei interessante porque ela resumiu muito, né? Porque quando ela coloca ciência, por exemplo, tem a questão do conhecimento, e que é a base do corretor ter a segurança para poder trabalhar. Então, quando ela fala ciência, ela engloba um tanto de coisa, que é treinamento e tudo mais. Então, achei bem interessante. E eu acho que é legal, porque muitas vezes a gente... tudo é trabalhável, claro. Acho que energia talvez é o ponto que é mais da pessoa, né? Mas ele pode ser estimulado. E aí eu vou na pergunta para vocês. Como se trabalha isso num corretor? Como é que, porque o difícil você pega uma pessoa do mercado que nunca trabalhou com venda de imóveis ou não é corretor e quer entrar, é um mercado sem barreiras, né? Todo mundo é bem-vindo, pode vir. Só que vai ter sucesso quem conseguir se preparar bem. Como preparar os corretores nessas 3 pilares da equação aqui? Não sei se a Adriana vai concordar comigo, mas assim, na parte de energia, assim, o que eu percebo é muita gente se conhecer, né? E tem, assim, exercitar gratidão, exercitar cuidado com o corpo, porque, imagina, você vai atender o cliente. Eu tenho um ditado que eu falo o seguinte, porque eu atendo muitos gestores, e que no caso, a Adriana, que tem equipes e tudo, né? E eu falo o seguinte, se o gestor, ele tá sem energia, se ele tá em pé, a equipe tá sentada. Se o gestor tá sentado, a equipe tá deitada. Se o gestor tá deitado, a equipe tá morta. Isso tem a ver com o quê? Devido às brincadeiras e metáforas. É isso aí mesmo. Como que a gente se energiza no dia a dia. Cada um tem o seu jeito. Pode ser com uma oração, pode ser com ginástica, pode ser com outras coisas que façam sentido para você, sua família, seu filho. Mas a gente não pode deixar a peteca cair. E como que você vai atender o cliente, né, assim? Né? Então, o corpo tem ali seus sinais. Você me fez lembrar
um corretor, começou como corretor, mas hoje é um grande empresário lá de São Paulo. Ele falou que quando ele começou como corretor, ele tinha a foto da filha dele no bolso. Então, quando ele chegava, Motivador, né? quando ele chegava em frente à imobiliária, ele parava numa árvore lá específica, tirava a foto da menina e vai falar, eu vou trabalhar por você hoje. Era a motivação dele, né? Claro. Então, cada pessoa tem de buscar realmente a sua automotivação. Agora, o líder, como a Arlene muito bem falou, ele é essencial, porque ele tem de perceber a evolução daquela pessoa, do trabalho dela durante o dia, e tem de ter rotina. Sem rotina, gente, o corretor não consegue, porque ele é um profissional autônomo, Sem dúvida. né? E se ele ficar solto, ele não performa. Então, cabe ao gestor, né, ao líder dele, elaborar a rotina do dia a dia dele, onde ele vai fazer prospecção, onde ele vai conhecer o mercado. Corretor que não conhece o mercado não vende, né? Conhecer o próprio produto e ouvir o cliente, né? Aquela coisa da escuta. Então, ele tem que estar bem para ele conseguir escutar o cliente, que é uma das coisas principais que eu considero do Que bom você corretor. já entrou até no outro, na parte do meio da equação, que é a técnica, né? Técnica. A ciência, que é muito legal, né? E eu vou voltar um pouquinho no que a Arlene trouxe, porque o mercado imobiliário, ele é um mercado de muita frustração. E aí você traz a energia, o equilíbrio da frustração, a energia tem que ser constante, porque senão você vai se frustrando, e a sua energia vai murchando. E aí impacta lá no terceiro pilar, que é a confiança, né? Que ela também vai deixando pelo caminho. E é difícil, como o corretor se mobiliza ou se motiva. Claro, vocês trouxeram 2 dicas bacanas de a foto, por quem você está trabalhando, o que você está buscando, qual sua ambição naquilo, né? Talvez seja o tal senso de propósito. Isso. Que é algo assim um pouco intangível, mas que existe. Qual que é o meu propósito? Por que eu faço isso? E eu falo com o pessoal que eu atendo que a gente precisa buscar evidências. E até evidências materiais mesmo, assim, como é que eu celebro, como é que eu comemoro, a comissão que eu ganhei, o que eu vou fazer com isso. Ela deu o exemplo do filho, né, que tem algo assim mais... filho, pai, tem um senso muito grande, esses vínculos, né? Por que eu faço isso? Por quem eu faço isso? Então, trazer evidências, se presentear, acho que é uma dinâmica bem legal. E quando a gente fala de ciência, e a Adriana se pontuou muito bem, e você também, e o nosso mercado tem pouca barreira para entrar, né? É o jogo de receber 20 não para buscar um sim. Um sim. E isso é número, é didática, é técnica, é ciência, e muitos corretores são bons vendedores, a maioria, nem todos, mas boa parte que entra para o nosso mercado são bons vendedores, mas eles se esquecem que a venda é um jogo de técnica, de argumentação, de produto e principalmente de olhar para os seus indicadores, prospecção. Total. Né? Quantos clientes eu tenho que ter na minha lista. A gente tem no nosso mercado uma commodity que é o lead, né? Uhum. E assim, isso é uma coisa que a gente escuta muito, né, Adriano? O pessoal falando assim, mas eu preciso de mais. Você deve passar por isso também. E é um desafio. Eu tenho um caça lá que é a tirania do lead. Porque tudo depende do lead. E muitas vezes o corretor deixa de ter a iniciativa, criatividade para ficar sentado, acho que essência, para ficar sentado esperando no seu computador até que horas vai chegar o meu próximo lead. Aí ele olha para o seu próximo lead e acho que não dá. Banaliza. Banaliza. Então eu acho que o ponto é quanto mais você sai dessa tirania do lead, como líder você explora e desenvolve a sua equipe, seu grupo de corretores para buscar de forma criativa, de forma engajadora novos clientes, eu acho que isso muda completamente. Eu tenho agora meu novo mantra é que não existe mais lead. Existe um cliente. É verdade. Existe um cliente que está querendo prospectar, está querendo realizar um sonho. Se você não tratar ele como um cliente desde o início, você não está dando o devido valor para aquilo que está chegando na sua mão. Então, não trata como lead, não, gente. Esse negócio é o que o sistema te manda. Trata como um potencial cliente para você. Então, eu vou trazer aqui uma boa discussão para a gente aqui, que eu fiquei pensando, né, a questão do corretor de alta performance. Uma das coisas que eu considero essencial é um bom relacionamento interpessoal. Ele tem de relacionar, ele tem de ir na reunião de condomínio, na escola do filho, no aniversário, às vezes ele nem tem... Né? Ele é convidado? Vai. Porque aí ele começa a conversar e
as coisas acontecem. E isso é do dia a dia. Não existe lead, não pode ficar esperando lead. É relacionamento. E a partir do momento que o cliente vem indicado ou deste relacionamento, ele já entra confiante, né? Então, já está lá na frente na etapa. Já está lá na frente na etapa. Então, relacionamento, eu acho fundamental também. Então, ele tem de tirar a bunda da cadeira. Mas é isso mesmo, é tirar a bunda da cadeira que ela tá falando. Eu falo TBC lá na empresa, eles já sabem. Isso aí. Mas, Adriana, deixa eu voltar aí com você no última ponta da equação da Darlene, que eu adorei, que ela tá nos guiando nessa conversa, que é confiança. E muitas vezes tem muito corretor com falta de confiança. Mas você falou um ponto muito importante que normalmente vem da frustração. Primeiro, o seguinte, antes da frustração, nós estamos num momento de mudança muito grande do mundo, né? Do que está acontecendo, né? Então, as pessoas já estão desgastadas, preocupadas, não sabem como fazer, como lidar, a questão da ansiedade, né? Isso é uma realidade hoje, da depressão. Então, a gente tem essas questões para estar lidando conosco mesmo. Então, isso já é um grande desafio. Já estamos no mercado que é um dos mercados mais complexos, porque é onde a gente lida com patrimônio, né? Com a coisa mais valorosa, além da vida, é a questão financeira, é o patrimônio. Então, a gente já tem esse peso, né? Então, isso é muito importante para o corretor saber lidar no dia a dia, para ele dar conta das coisas. Eu tenho um caso, vou contar rapidamente, porque isso foi muito impactante lá na minha empresa, já deve ter mais ou menos tem mais de 10 anos. Eu tinha uma corretora, ela estava com o negócio fechado já, apalavrado, né? Entre comprador e vendedor, e eu gosto muito que os corretores participem da reunião de fechamento, porque houve, né, uma relação de confiança, pelo menos com uma das partes. Então, ela estava sentada na mesa e o vendedor chegou na minha empresa e falou: Adriana, antes da reunião eu queria conversar com você. Chegou lá fora e falou comigo que não ia mais vender o apartamento. Com a reunião pronta, com o contrato pronto, com a negociação ok. Aí eu tive de entrar na sala. Ele foi comigo, mas eu pedi para ele falar que a venda não ia mais ser realizada por uma questão pessoal lá da família. Ela começou a suar frio, passou mal, ela teve um ataque cardíaco, ela ficou no CTI. Que loucura. A corretora, porque ela já estava contando com aquilo, né? Então, assim, a gente tem de preparar os nossos corretores que a venda pode não ocorrer até no último minuto, como aconteceu nesse caso. Então, eles têm de lidar com a frustração. Mas, por outro lado, tem sempre uma nova oportunidade. E uma coisa que a Arlene comentou rapidamente, que tem a ver com isso, ela estava dependendo desse dinheiro, assim, para a vida dela, para resolver uma questão muito importante. Então, por isso que foi tão impactante para ela. Então, o que eu penso também que é importante? Ter um planejamento financeiro, que normalmente os corretores não fazem. Normalmente, o corretor, ele é uma pessoa, né, muito alto astral, muito consumista até, né? Então, ele não faz o controle. E eu falo sempre lá na empresa, a diferença entre sonho e meta é número. Na hora que você começa a colocar valores e datas, você consegue elaborar uma sistemática. Então, se você ganha uma comissão maravilhosa e você gasta tudo, mês que vem, se você não vender, começa do zero de novo. Pois é. Então, muitas vezes a frustração não é só de perder uma venda, de perder um cliente eventualmente, de deixar de concluir uma realização profissional, que é a venda, né? Sim. Mas também uma questão de financeira, do impacto financeiro que isso gera na sua vida, claro. Né? Você depende disso, sua família eventualmente depende disso. Então, fazer um planejamento financeiro é fundamental também. Que legal. E dinheiro é prosperidade, né? Se a pessoa não tem recurso financeiro, se ela está planejando e se tem pessoas, inclusive filhos, outras pessoas que dependem, imagina como é que a pessoa consegue energizar com isso. Demais. Pagar conta, boleto chegando. Então, isso é para todo mundo, né? E eu acho que é o ponto fundamental, acho que vocês trouxeram bons pontos, que principalmente, sempre vai ter uma nova oportunidade. É que não deixar que isso abale a sua confiança, que abale a sua autoestima, e aí para isso, não ter esse impacto, a chegar a esse nível de seriedade do impacto da história que tu traz, né, Adriana? Não deixar a peteca cair. Organize a sua vida, deixa a sua vida mais fluida, para que ela possa... Vai acontecer, os reveses são parte da vida, todos nós vivemos com reveses. O ponto é como ele vai impactar nos seus próximos passos. Então, tenha cuidado com esses próximos passos para também
você consiga andar, né? Porque senão a gente dá bola, passos para trás e não evolui, né? E toda situação como essa que ela citou, que foi bem traumática, né? Caso real, e qualquer dor, desafio, às vezes eu sei que é desafiador para as pessoas entenderem isso. É um sinal para a gente se movimentar e talvez a gente não entenda que tem algo maior, algo melhor para a gente ir na frente, esperando para que a gente seja uma pessoa melhor, um corretor melhor, um pai melhor. E tá tudo interligado, assim, eu acredito nisso, né? Isso é motivador. Né? Então tem que olhar pro outro lado. Agora eu vou um outro ponto que vocês trouxeram aqui que é bem legal. O corretor precisa de rotina. Não ele acha que não, ele acha que não. E para você, corretor que está nos escutando, ninguém quer te colocar numa redoma, num quadrado e travar a sua vida. O que a gente quer aqui discutir o que é rotina para um corretor na visão de vocês e como ela ajuda. Por que ela é tão importante no mercado imobiliário para esse corretor? Bem, eu considero o seguinte, a rotina do corretor como autônomo é a rotina dele. Então, ele tem a liberdade de criar a rotina dele. Mas sem a rotina, chega no final do dia, ele não fez nada. E aí, no outro dia, ele se perde e por aí vai. Então, eu considero a rotina do trabalho do corretor conhecer imóvel, prospectar e atender. Então, é aquilo que eu falei de ouvir. Então, são esses 3 pilares que vai fazer com que ele tenha um sucesso profissional. Porque se ele não tiver algum desses 3, ele não vai ter a autoconfiança para poder exercer o trabalho dele, que é persuasão, sem dúvida, né? Então, ele tem de conhecer o mercado que ele atua para ele poder conseguir argumentar com o cliente, porque o cliente ele tem muito medo. O cliente que está comprando um imóvel muito medo. Caríssimo, ele tem um não, eu falo lá na empresa, ele tem um não na testa. A princípio, ele não quer. Sim. Né? Então, o que a gente tem de demonstrar para ele profissionalmente é que aquele é exatamente o imóvel que serve para ele. Se ele vai comprar ou não, é opção dele. Mas cabe ao corretor demonstrar o que é melhor dentro da expectativa que ele demonstrou naquela entrevista inicial, né, e tal, dentro da condição financeira dele, Sim. se precisa eventualmente de um financiamento, e aí ele tem de conduzir, ele que é o condutor. O poder do corretor é imenso. Ele demais. vai conduzir uma compra de um imóvel. Então, ele tem de conhecer, ele tem de estar preparado para aquilo. Conhecer o que o cliente quer, o que o mercado tem e se aquele realmente é um bom negócio para ele. Em todas as pesquisas que a gente faz com clientes que já adquiriram um imóvel da MRV, enfim, do mercado, sempre o grande hilo condutor sempre o cliente manifesta quem conseguiu realizar, fazer que fosse possível, é o corretor. Porque ele é o grande expert. Quando o corretor se coloca nesse papel de expert e facilitador da jornada, não tentar empurrar a venda pela venda, mas facilitar a venda, ele tem sucesso. Alê, você concorda? Concordo e quero complementar em relação à rotina. A gente fala muito disso nos treinamentos, nas conduções aí com as equipes. Gente, tem uma ferramenta que eu quero dar um insight aqui, uma ferramenta muito poderosa de rotina. Sabe o que é? Caríssima. Agenda do Google. Agenda do Google. É isso aí. Tá ali no celular, todo corretor tem um celular. só Então se ter a organiza, né? disciplina de pegar ali, abrir. Você não precisa gastar nada, você já tem a ferramenta na sua mão. Então, se souber se organizar, aproveitar, organizar a sua vida, encaixar para fazer prospecção, como bem a Adriana falou, conhecer o produto, né? E uma outra questão também, para os corretores que entendem esse jogo desses 3 pilares. Corretores que estão aí nos escutando, vocês são a cereja do bolo. Vocês é que conduzem, vocês que são os especialistas. A questão hoje é que aqui na internet, tudo muito fácil, o cliente está ditando mais as regras do que muitos corretores. Então, se não estudar, se não capacitar, se não souber prospectar, se não organizar a rotina, você vai ser ali mais um no meio do monte. Agora, você quer ser mais um no meio do monte ou você quer ser realmente o especialista que muitos falam aí, né? A pessoa que conduz a dança ali, né? Total. E acho que tem um ponto que eu vejo bastante, o corretor, no afã de querer sempre vender ou fazer a comissão, ele acaba esquecendo de ser o especialista. O que é ser um especialista? Você tem que saber muito bem da taxa de juros, você tem que, além do
Você, além de conhecer muito bem os imóveis, tem que conhecer os concorrentes daquele imóvel e por que sim ou por que não, cada um das opções que você tem. Então, especialista é muito mais do que só conhecer o seu produto, ou conhecer só um processo bancário. É ir a fundo, é ser curioso. Quanto mais curioso você for e mais informação você tiver, muito mais fácil vai ser essa condução, né, Arlene? E eu acredito também que o especialista, ele gosta de gente. Ele entende do perfil. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para o cliente. E eu educo o cliente, eu mostro para o cliente com conhecimento. Na hora que a gente começou, a gente estava falando do mercado atual, né? Isso. Das taxas, que tá Selic agora, deu uma variada, isso influencia. As coisas que a gente não controla, como é que o corretor consegue conduzir para mostrar que é o melhor cenário. Então, é ele que informa para o cliente, é ele que traz ali essa questão do especialista, é conhecimento mesmo, né? Estudar, né? Eu queria até colocar mais uma questão. Porque a gente, hoje em dia, que é muita informação, né? Como você acabou de falar. Muita coisa. A gente tem que fazer escolhas. Sempre. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante para o corretor é criar o seu nicho. Nicho de cliente, nicho de imóveis, porque aí é mais fácil, porque senão fica impossível. Exatamente. Então, você tem de muito, nichar. né, de tudo. A gente usa esse termo, né? Nichar. Então, tem de nichar. Que tipo de cliente que você quer atender? Eu acho que, inclusive, as imobiliárias deveriam segmentar as equipes de corretores por nichos. Eu estou até fazendo isso lá na minha empresa agora. Então, nichar o tipo de cliente e o tipo de imóvel. Então, onde que você vai trabalhar ou que tipo de imóvel que você vai trabalhar. Sim. E aí você se torna especialista. É isso, porque aí você vai ter muito mais propriedade. Sim. Não é isso? Tiago, você que tem aí uma equipe gigantesca, como é que é a sua equipe? Inverteu a entrevista. Não. Como é que a sua equipe está organizada? O que eu acho que é muito legal é ter método. Eu sou um fã do processo também, como vocês falaram, e da rotina. E mais além, eu acho que quando o corretor entende que simplificar é mais fácil do que complicar, a vida dele se transforma um mar azul. Porque normalmente o corretor tenta, inventa e se complica. E aí até o processo de condução do cliente, ele se perde no meio do caminho. Então, quanto mais a gente, como líderes, vocês como líderes inspiradoras também, como a gente explica para o corretor, simplifica, o processo é esse. Você tem que prospectar, conhecer o seu produto, prospectar, gerenciar a sua carteira, encantar, conduzir a venda. É fácil, não fica inventando muita coisa, porque você vai se perder em algum momento. É bom ter scripts. Muito demais. Em falar em script, eu sou fã disso. Eu acho interessante, quando eu falo em script, eu sempre lembro disso também. Você falou em encantar. Eu acho que o corretor, ele tem de pensar o seguinte, quando ele for mostrar o imóvel, ele está fazendo um espetáculo. É isso. É um teatro, mas o teatro não no sentido pejorativo, ao contrário. Ele tem de ir antes, conhecer o imóvel, ver quais os benefícios e encantar o cliente numa demonstração do imóvel e usando o que o cliente falou para ele. Por isso que eu falei muito da escuta do corretor, né? Se o corretor, se o cliente falou que o importante para ele é o prédio, porque ele está mudando do prédio dele, porque o prédio dele é muito simples, muito ruim, muito mal conservado, então encanta o cliente na apresentação do prédio. Pega no ponto que o cliente... Perfeito. Né? Então, assim, saber ouvir e saber encantar na demonstração do imóvel é fundamental. E aí eu vou puxar um pouco o caminho para o lado menos glamuroso, que é o econômico, que é onde eu ando mais flutuando. Por que eu vou dizer isso? Porque a minha briga ultimamente é como o econômico deixou de ser uma venda de crédito. Ele também passou a ser uma venda de encantamento. E o que você está trazendo, Adriano, é super importante para o corretor que trabalha o econômico. Ele tem que entender rápido que a venda de um segmento econômico já não é mais 130, 140 mil. É muito mais do que isso. E o cliente tem potencial para escolher mais opções. Então, se você não entender que no mercado econômico, assim como no médio, no alto padrão, no super luxo, é tudo a respeito de encantamento, você vai perder muita venda, porque você não está escutando o que o seu cliente está dizendo que vai levar à decisão. É o brilho nos olhos. É o brilho nos olhos. E acho que isso é muito bacana. Tem um seriado que, quando a Adriana trouxe encantamento, essa discussão, eu lembrei, vou deixar essa
essa insight aí, que acho que é legal como treino para trazer percepções desse encantamento. Tem uma série que chama Ame ou Deixe-me, uma série americana, não sei se vocês já viram. Não. É um reality entre um corretor que quer vender e um arquiteta que quer reformar o imóvel. Observe que essa série tem toda uma técnica onde que eu escuto o cliente, eu vou deixar depois o pessoal perceber essa dança, esse encantamento. Quando a arquiteta quer reformar para vender e o corretor não, quer levar para outro imóvel para vender o outro imóvel. Então, assim, quem ganha, o arquiteto ou o corretor? E na hora que eles estão conduzindo as visitas, nesse sentido do encantamento, aonde a coisa ali da condição de compra é feita, tem o local certo, baseado no que o cliente falou, nas evidências visuais ao visitar os cômodos. Então, assim, independente de qual faixa de renda é preciso ter essa perspicácia, esse encantamento na condução do cliente. Tem aquele ditado, né? É muito ver o que está, às vezes, até nas entrelinhas. Até do que não está sendo dito pelo cliente. Às vezes, a gente falou de perfil do cliente também, né? O cliente que fala mais, o cliente que fala menos, as trocas de olhares. Quando ele vai no cômodo, às vezes ele não está falando, porque às vezes o corretor não presta atenção. O cliente está falando o tempo inteiro, até na hora que ele não está falando. Aliás, ele tá se manifestando. Posso trazer uma percepção minha também, Claro, que tem a ver com a super. atualidade? Antigamente, os corretores buscavam os clientes em casa para levar nos imóveis. Hoje, eles encontram nos imóveis, né? Eu acho que isso é uma grande perda. Por quê? Porque você perde a relação. Quando você busca o cliente, ele entra dentro do seu carro. Né? Condução. E você começa a conversar com ele, você vai ter porque aí você conversa outros assuntos, né? Então, você consegue perceber ali... Quebra o gelo, né, porque eu deixo meu filho com a minha sogra. Minha sogra mora na rua tal. Aí... o imóvel é perto da rua, assim, as coisas vão acontecendo ali naquele bate-papo. Então, são informações leve, né? de um bate-papo que vai ajudar na condução. Então, o que vocês estão trazendo é a relevância e importância de você saber fazer perguntas, né? Saber fazer perguntas. Porque se você não faz uma boa entrevista de percepção, e normalmente, como você falava, né, Ale, o cliente não vai te dizer com clareza, eu preciso disso. Mas ele vai te dar um contexto tão bacana que se você não tiver atento, conectado, focado no cliente, você vai perder a nuance daquele comentário, o que está por trás na motivação, né? Pegando o vínculo que a Adriana falou bem antes sobre o relacionamento. Porque quando você não conhece, a pessoa fica mais assim. Mas quando você conhece, a pessoa está falando, muitas vezes, você já sabe muita coisa da vida da pessoa e ela já sabe, te entrega muita informação. É mais fácil, né? Sim. Quando a gente faz coisas com amigo, não é mais fácil? Demais. Então, é isso que a gente precisa buscar. Criar relacionamentos, Só não criar pode ficar amizades, íntimo né? demais, hein? Eu tive um corretor lá na empresa, gente, ele ficava amigo de todos os clientes, era o que menos vendia. Era o que me é isso. Vira negócio para os outros. Tem alguma Tem que ser profissional. alguma coisa ali que precisa ser ajustada. Alene, vou voltar na sua equação maravilhosa. Energia, ciência, técnica, confiança. Mas vou lá no início. Muita energia atrapalha também, não? Dosar. Saber dosar. Porque o Autoconhecimento. corretor entra com altíssimo nível de energia. Então, se você, corretor, entra com baixa energia, gente, não vai dar certo. Venda é energia. Agora, não estamos falando aqui que é aquela pessoa explosiva toda hora, energia a 220 todo o tempo, também perde exatamente essas habilidades específicas de escutar, atenção, conseguir pensar muito, porque muitas vezes o corretor fala, tu fica até assustado, cansado, e você perde o tempo de o cliente falar, né? Sim. Acredito que essa questão da energia está muito ligada à questão da mentalidade positiva, sabe? Boa. Isso que a gente vem falando, para eu estudar, para eu prospectar, para eu receber 20 não, para pegar um sim. Então, assim, a gente ter uma energia focada aqui é uma jornada, é uma evolução, tem um propósito, tem um alvo, tem um ajudar a alguém, é algo maior, é criar vínculos, é conexão. Então, na minha visão, a energia está muito ligada a isso. É a gente treinar
a habilidade do positivo mesmo, né? Quem está assim a 1000 por hora não vê as oportunidades. E cabe ao corretor ter a percepção da oportunidade o tempo inteiro. Todo o tempo. Onde ele estiver, com quem ele estiver. E quando vocês falam estudar, vamos tirar o produto porque o produto é básico. Assim, isso aqui, o podcast é uma ferramenta, a Lene tem um podcast também, todo mundo tem acesso a muita informação. O que vocês recomendam para o corretor que está nos ouvindo sobre estudar em técnicas, capacitações, o que vocês estão vendo que está funcionando? Nossa, tem tanta muita coisa. Exatamente, porque tem muita coisa e tem que ter um planejamento, aquilo que eu falei. Que tipo de cliente, que tipo de imóvel, aí você foca o seu estudo também em cima daquilo que você planejou para o seu trabalho. É ser profissional mesmo. Médicos, contadores, qualquer profissão hoje, advocacia especialmente, médico especialmente, tem a sua especialidade. A pessoa especializou no dedinho, né? Então, ele sabe tudo que tem ali. Então, a partir do momento que você, como autônomo, com o poder que você tem de decisão, você vai escolher e vai buscar as informações em cima daquilo, porque senão você se perde mesmo. Agora, tem coisas genéricas que é muito importante saber. Então, você tem de acompanhar o que está acontecendo no mundo, na política, né, nas finanças, nos investimentos, principalmente, porque às vezes é preferível... A gente mexe com o número. Às vezes justifica pegar um financiamento, justifica tirar um dinheiro de uma aplicação, justifica pegar um empréstimo com um amigo, fazer um combinado? Qual que é a melhor situação? Você tem alguém que possa te ajudar nisso? Ou você vende um carro? E quanto que vale aquele carro? Então, assim, você tem de ter uma visão generalista, mas para você ser um bom profissional, você tem de focar no que você quer enquanto seu trabalho, enquanto sua especialidade. Que legal. Eu gostaria de complementar em relação a essa visão de conhecimento, estudo, como você falou. Adriana também colocou muito bem a questão do produto, que é uma coisa que é básica, mas apesar de ser básica, é bom a gente ressaltar, vende mais quem conhece o produto. E puxar um pouco assim de sardinha para o que eu faço hoje, que é levar conhecimento, educação, né? Eu falo o seguinte: as equipes e as imobiliárias que estão em campo de aprendizado, a Adriana é um bom exemplo disso. A imobiliária dela sempre está buscando alternativas, faz parte de redes que investem em educação, mentorias, consultorias, associações. Tem muita gente boa, curso bom no mercado. Então, está em ambientes de aprendizado, de elevação do seu aprendizado, né? Então, em qual ambiente que você está frequentando? Quais as relações que você está frequentando estão te incentivando a ser melhor, trazendo profissionais, mentores, consultores? Você está buscando alternativas? Então, isso é um estalo que o corretor que está se diferenciando, ele precisa estar nesse campo. Uma outra questão também se você me permite, ler, né? Então, assim, parabenizar aí vocês pelo podcast. Hoje não tem desculpa, muita coisa no YouTube, gratuita. Então, a gente está falando de rotina para estar estudando esses conteúdos que estão aí no mercado. Eu mesmo faço muito treinamento gratuito para o nosso mercado, né? E livros também, né, gente? Então, posso dar alguma sugestão de alguns livros? Poxa, por favor. Dentro de metodologia, da parte técnica, tem um que eu gosto muito, que faz parte do método que eu ensino, que é a organização de objetivos e metas para serem alcançadas, que chama Avalie o que Importa. Avalie o que importa. Então, é uma metodologia que eu aplico dentro dos meus processos de educação. Então, fica aí como dica de leitura. Para quem é gestor, eu gosto muito de um que chama Os 5 Desafios das Equipes, onde a gente trabalha uma pirâmide, relação de confiança, comprometimento, responsabilização e resultado. O resultado é só uma pontinha do iceberg. Sem dúvida. Está ligado lá no primeiro pilar, que é a confiança. E tem também 2 livros que são muito bons, tanto para gestores, mas também para as equipes, não só corretores, mas as equipes de uma forma geral, que é Felicidade dá Lucro. Sim. Esqueci o nome, que eu esqueci o nome do autor agora. E O Jeito Harvard de Ser Feliz, que traz vários artigos científicos, também acadêmicos, que mostram como que a gente pode trabalhar a felicidade no ambiente, na nossa condução, com técnicas e evidências, às vezes, muito simples de serem conduzidas
Então, ali também tem muita prática, muita ação que dá para conduzir aí nos estudos de quem está nos escutando. Não, que legal. E sabe o que é bacana que vocês trouxeram? Acho que vocês trouxeram, a primeira coisa é, assim como médico, advogado, engenheiro, enfim, planeje sua carreira. Sim. Se você é corretor, gosta do que faz, acha que está na profissão certa, espero que esteja nos escutando porque está na profissão certa, planeje a sua carreira. E aí você traz, né, Arlene? Dado que você está na profissão, se prepare, aprofunde, leia, busque conteúdo, seja curioso, gente, seja curioso, porque aí é onde começa a atrair, trazer muito conhecimento, e acho que isso não se perde. Acho que esse é o ponto principal. DNA, né? DNA. Fica parte do DNA nosso de diferencial. Total. Gente, para fechar, último ponto, a turma já tá aqui. Já nós temos que fazer um brinde. Nós vamos fazer um brinde, já. Mas eu queria saber sobre mulher no mercado imobiliário. Olha! O poder das mulheres. Eu sou fã das mulheres no mercado imobiliário. Hoje, na minha equipe, grande parte, assim, a gente tem muitas líderes mulheres. É muito legal ver a performance. Quando a gente vê o grupo que, normalmente, das corretores de altíssima performance, tem mais mulheres. Por que esse sucesso? É muito legal ver isso e muito legal ver o engajamento das mulheres prosperando. Eu queria ver a opinião de vocês. Oh! Não era por nada não, mas nós somos Guerreiras, exatamente. Porque não é fácil, exatamente, né, Ale? Acho que é por causa de toda a dificuldade da história. Né? Eu acho que é. A gente tem essa obrigação de ser muito boa, né? Porque o homem ele já vem historicamente com uma condição confortável, vamos dizer assim, né? Em termos de sabedoria, de conhecimento, de know-how e tal. E a gente tem de provar isso. Então, como a gente tem de provar, a gente tem de ser muito boa. Então, isso faz com que a gente estude mais, a gente dedica mais, a gente tem uma atenção maior, inclusive generalista, como a gente conversou aqui, né? A visão do todo. E a gente cuida, né? Então, essa questão do cuidado com o cliente, cuidado com as atividades profissionais, isso é muito do feminino, não significa que o homem não tem, mas é do feminino, né? Então, eu acho que a gente está tendo mesmo muito sucesso. Eu posso falar porque eu comecei minha carreira aos 14 anos, sendo secretária do meu pai da imobiliária. Então, eu cresci no mercado imobiliário, né? Eu me formei no mercado imobiliário a minha vida. E eu fui uma das primeiras mulheres, né, a estar nas reuniões, nos congressos, nas plenárias, nas associações, e porque eu busquei conhecimento e fui uma das primeiras mulheres mesmo, e eu falo isso com muito orgulho. E hoje a minha empresa é uma gestão feminina, minha e da minha irmã. Né? Então, e temos muitas mulheres, a grande maioria lá é mulher. Era 80%, agora nós estamos fazendo umas mudanças lá, acho que baixou um pouquinho para 70%, mas a grande maioria é mulher. Legal. E aproveitar para parabenizar a Adriana, a irmã dela, que faz um trabalho muito legal, né, de participação aí da feminina no mercado. Eu acredito que pela história mesmo, pela toda a trajetória que está aí no nosso desafio de marcar presença, acaba talvez não sei se tão intencionalmente, a gente tem que provar algo a mais por causa dessa história nossa de participação, né, de desbravar a nossa competência aí, principalmente em cargos de liderança, né? A gente vê hoje que ainda nem temos menos representatividade feminina, mas acredito sim que mulheres como eu, como a Adriana e muitas outras que a gente conhece por aí, a gente não fica pensando muito nisso não, a gente trabalha firme, trabalha gostoso e faz o nosso papel de uma forma tranquila, né? E acho que é isso. Um brinde ao sucesso das mulheres no mercado imobiliário. Fechando o mês da mulher, né? Fechando o mês da mulher, né? Vamos beber para validar o brinde. Gente, que podcast sensacional, gente. Meninas, super obrigado. E como eu sempre gosto de fazer, hoje a gente começou falando de uma equação espetacular: energia, ciência e confiança. A Lene nos trouxe isso, a gente abordou bastante isso. Falamos muito de conhecimento, da alta performance dos corretores, a importância de rotina na vida do corretor para ele ter sucesso. E principalmente, gente, se você, corretor, acredita que está na carreira certa e a gente acredita que é uma carreira brilhante, planeje sua carreira,
busque conteúdos. A Arlene trouxe várias ideias bacanas de livros aqui para você ler. A Adriana trouxe muita coisa legal sobre como você buscar conhecimento ou participar e estar nesses ambientes de capacitação. Então, aproveite. Esse podcast foi feito para você. Obrigado, gente. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.